Essa melodia é para homenagear quem foi o autor desta canção maravilhosa. Ó igreja, se prepare, pois o noivo vai e vem. Muitos anjos poderosos vão descendo do vale. É chegado o momento, eu vou subir ao céu de luz, vencendo. Vem Jesus, oh, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Glorifiquem ao Cordeiro, e Ele aqui presente está. Toda treva está sumindo, Deus vai hoje libertar. O seu filho foi entregue por você ali na cruz, vencendo. Vem Jesus, oh, oh, nanana. Glória, glória, aleluia, oh, oh, glória, aleluia, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. Quando for chegada a hora e a igreja então subir, muitos vão ficar chorando, mas Jesus não vai ouvir. E os salvos triunfantes vão cantar no céu de luz, vencendo. Vem Jesus, oh, glória, glória, aleluia, oh, Graça e paz a todos, uma boa noite. Desde já eu agradeço a Deus por estar aqui na presença do Senhor para falar da palavra de Deus, e agradeço aos amados, agradeço aos irmãos também que já estão conectados com a gente também. Que Deus possa abençoar. Nós vamos começar o programa Vencendo Vem Jesus com oração. Irmãos, hoje eu não vou anotar o nome dos irmãos, mas eu já estou vendo aqui pessoas colocando os seus nomes para oração, e eu vou estar separando num caderno, tá? Para mim fazer oração em favor dos irmãos. Graça e paz a todos. Vamos orar? Vamos orar então? Você que está me ouvindo, você que está na sua casa, feche os teus olhos, vamos
ligar o nosso pensamento com Deus, para que Deus possa nos abençoar nesta noite, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, entramos, meu Deus e meu Pai, nesta noite, mais uma vez em Tua presença, Príncipe da paz, Pai da eternidade, Deus forte, Senhor dos exércitos é o Teu nome. Nós estamos aqui, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em favor, meu Deus, de cada ouvinte, de cada pessoa que está necessitada. Senhor, eu entro agora, Senhor meu Deus, em oração, agradecendo pelo dia de hoje, Senhor, agradecendo por estar aqui na Tua presença, meu Deus e meu Pai. Vai de encontro, Senhor, a essa vida que está do outro lado, que está me ouvindo, meu Deus. Manifesta, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, o Teu poder, a Tua graça, a Tua infinita misericórdia. Venha nos dar, meu Deus, meu Pai, sabedoria para que nós possamos, meu Deus, falar do Teu amor, falar da Tua palavra. Ó Deus poderoso, Deus maravilhoso, abre agora, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, as janelas dos céus. Abre as comportas dos céus, meu Deus e meu Pai, e venha derramar sobre as nossas vidas ricas bênçãos, Senhor. Nós confiamos no Teu poder, confiamos no poder da Tua palavra, meu Deus, confiamos, meu Deus e meu Pai, no Teu santo nome, no nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo amor, pela Tua palavra, Senhor. Manifesta agora que Tu és Deus em nosso meio, Senhor. Eu creio no Teu poder, eu creio na Tua palavra, Senhor, meu Deus e meu Pai. Dai livramento, meu Deus, dá grande livramento para o Teu povo. Visita, meu Deus e meu Pai, cada vida, cada lar, cada pessoa que está ouvindo agora esta programação, Senhor. Vai de encontro, meu Deus, aos necessitados. Vai jogando por terra, meu Deus e meu Pai, todo tipo de enfermidade, toda operação maligna, todo pensamento negativo, toda obra do mal, meu Deus e meu Pai. Estende as Tuas mãos, Senhor, as Tuas mãos gloriosas, manifesta o Seu poder, Senhor, meu Deus. Confiamos, meu Deus e meu Pai, na vitória. Entra, meu Deus e meu Pai, com grande providência, Senhor. Entra com a prosperidade. Entra, meu Deus, abre porta onde não tem porta, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai. Venha, meu Deus e meu Pai, nos dar sabedoria, conhecimento da Tua palavra, meu Deus. Venha, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, operar poderosamente, operar maravilhas em nosso meio. Senhor, estende as Tuas mãos, Senhor, manifesta, meu Deus e meu Pai, a Sua graça, a Sua infinita misericórdia. Joga, meu Deus e meu Pai, todo empecilho, toda barreira, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, Senhor, opera poderosamente. Nós confiamos em Ti, Senhor. Meu Deus, vai operando, vai manifestando, Senhor, a Sua graça, a Sua infinita misericórdia, o Seu poder. Meu Deus e meu Pai, toma, Senhor, meu Deus e meu Pai, essa pessoa que está enferma. Meu Deus, levanta o caído, levanta o abatido. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, opera poderosamente, meu Deus. Vai operando, vai trabalhando em nosso meio, Senhor. Meu Deus e meu Pai, toma, Senhor, meu Deus, essa vida, meu Deus. Visita agora, Senhor, os presídios, hospitais. Visita, Senhor, meu Deus, vai de encontro, Senhor, meu Deus, essa mãe que chora. Ó Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai. Entra agora com grande livramento, Jesus. Vai jogando, meu Deus e meu Pai, todo tipo, toda espécie de maldição, de opressão, de depressão, da fúria do diabo. Senhor, joga por terra todo o mal, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Meu Deus e meu Pai, opera poderosamente em nosso meio. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos, meu Deus e meu Pai, da Tua palavra. Precisamos, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, da Tua palavra, Senhor. Venha falar conosco nesta noite. Venha falar com o Teu povo, com a Tua igreja, Senhor. Venha falar, meu Deus e meu Pai, com aquela pessoa que está necessitada, Senhor. Vai jogando, meu Deus e meu Pai, todo mal, todo empecilho, toda bruxaria, meu Deus, todo mal, toda obra maligna, toda obra do diabo,
toda feitiçaria, toda bruxaria, toda macumbaria, todo mal venha ser banido pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, traz a paz, traz a alegria, traz a prosperidade para quem estiver ouvindo, Senhor, para o lar, para a família, para este irmão, para esta irmã, para essa pessoa que está me ouvindo agora. Seja onde for, meu Deus e meu Pai, onde a minha voz estiver alcançando, Senhor, alcança essa vida, meu Deus. Dá o grande livramento, meu Deus e meu Pai. Livra, Senhor, dos maus obreiros. Livra, Senhor, meu Deus, do criminoso, do bandido, do ladrão, dos espíritos malignos, Senhor. Vai operando, meu Deus. Vai alcançando vidas, meu Deus e meu Pai. Opera poderosamente, Jesus. Vai operando, meu Deus e meu Pai. Em teu santo nome, Senhor, opera maravilhas, Jesus. Visita, meu Deus e meu Pai, quantas pessoas precisando, Senhor, quantas vidas necessitadas, Senhor. Meu Deus, trabalha poderosamente, Senhor. Nós precisamos do teu carinho, Senhor. Precisamos, meu Deus e meu Pai. Entra, Senhor, com grande providência. Entra, Jesus, com grande providência no lar, na família. Entra, meu Deus e meu Pai, toma, meu Deus, as criancinhas, muitas delas não sabem nem se queixar da sua enfermidade. Meu Deus, dá o grande livramento, Senhor. Vai operando maravilhas, Senhor, vai operando poderosamente, meu Deus. O Senhor é o Deus de maravilha, o Senhor é incrível, meu Deus. Nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, na beleza da tua santidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Irmãos, graça e paz a todos os irmãos. Estou vendo aqui bastante pessoas já vão deixando os seus nomes, o nome das suas famílias, para que eu possa entregar na oração cada vida, cada lar, cada família. Amém? Estaremos meditando daqui a pouco já na palavra do Senhor. Já estou com a minha Bíblia aberta aqui. Hoje eu não trouxe nenhum pregador, mas Jesus está aqui comigo, amém? E nós vamos começar. Irmão, nós vamos falar muito sobre a palavra de Deus, né? Sobre a palavra, porque o que interessa, o que importa para mim, para nós, é a palavra do Senhor Jesus. Eu quero começar aqui abrir a nossa Bíblia aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. Abra sua Bíblia aí, para que você possa acompanhar a palavra de Deus junto comigo, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. Hoje nós vamos falar bastante sobre a palavra de Deus e por que nós temos que falar sobre a palavra de Deus, né? Por quê? Porque não usamos outro meio para chegar até Jesus? Porque é a palavra que liberta, amém? Então abra sua Bíblia aí, Atos 16, 25. Nós vamos ver um acontecimento onde Paulo estava preso, o apóstolo Paulo estava preso. Atos 16, 25, diz assim a palavra do Senhor. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos o escutavam. De repente, houve um terremoto tão grande que os alicerces abriram-se todas as portas e foram soltas as correntes de todos. O versículo 27 diz assim: acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, pensando que os presos tinham fugido. Paulo, porém, gritou: não te faças nenhum mal, todos aqui estamos. Versículo 29 diz assim: o carcereiro pediu luz
e saltou para dentro, e todo trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então tirou-os para fora, dizendo: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Uma pergunta que o carcereiro fez. Responderam eles: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela não precisa de um outro livro para se interpretar, ela se interpreta sozinha. E aqui nós vemos uma coisa muito interessante, é que o carcereiro, ele faz uma pergunta para Paulo. Versículo 30. 29, diz assim: o carcereiro pediu luz, saltou para dentro, e todo trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então tirou-os para fora, dizendo: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? A pergunta do carcereiro que fica aqui: o que eu faço para me ser salvo? O que nós temos que fazer para nós ser salvo? O que você tem que fazer para ser salvo? Então, o versículo 31 diz assim: responderam ele: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é simples. Ela não tem que você... porque você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, irmãos. O próprio apóstolo Paulo, ele fala dentro da palavra de Deus aqui, ó. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então, você não tem que crer em Maria, você não tem que crer em Pedro, em João, em Tiago, em Timóteo, no Luiz. Você não tem que crer no pastor, no presbítero, no padre, na Aparecida, e seja lá quem for, você tem que crer. Aqui, ó, está falando o quê? Aqui, ó, versículo 31, ó. Responderam eles: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Ele não falou para você crer num lenço. Ele não falou para você crer num copo, falou para você creia num copo d'água que você vai ser salvo. Não falou isso. Ele falou: creia no João que você vai ser salvo. Falou isso? Não. Ele falou: creia em mim que você vai ser salvo. Falou isso? Não. E por que você segue isso? Então, irmãos, ó, nós muitas vezes as pessoas se deixam levar pelo engano. Porque quantas pessoas enganam dizendo que, ó, se você fazer tal coisa, você vai ser salvo, você vai ganhar a prosperidade. A prosperidade está no caminho, está no nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui, o carcereiro, irmãos, nós podemos ver que Paulo e Silas, eles estavam cantando e orando, e chegando próximo da meia-noite. O versículo 25 diz assim, ó: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos escutavam. De repente houve um grande terremoto, tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. Abriram-se todas as portas e foram soltas as correntes de todos. Então o carcereiro, ele ficou preocupado, porque os prisioneiros estavam na responsabilidade dele ali. E ao mesmo tempo, quando ele viu que eles foram libertos ali, ele puxou a espada e queria se matar. E Paulo entra na frente e fala para ele: não faça tal coisa, que nós não fomos embora, nós estamos aqui ainda. Porque se eles tivessem ido embora, ele ia ter que dar conta dos prisioneiros ali. E então a palavra de Deus, ela fala assim, ó, versículo 30, então, o versículo 29, ó, o carcereiro pediu luz, saltou para dentro, e todo trêmulo pôs-se diante de Paulo e Silas. Então tirou-os para fora, dizendo: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? O apóstolo Paulo podia falar outra coisa ali,
Mas ele falou o quê? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, no que você está crendo? Então, muitas vezes eu posso falar assim, ó, creia nesse copo d'água aqui, que você vai receber uma bênção. Eu posso falar isso? Não, não posso falar isso, porque a água não tem poder. Agora, em nome de Jesus, aí já é diferente. Porque quem que pode salvar é só Jesus que pode salvar. Quem deu a sua vida na cruz do Calvário para morrer por mim e por você, foi Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, você pode procurar meios para sua salvação, mas você não vai encontrar. Caminhos, tem muitos, mas Jesus disse, eu sou o caminho. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, tudo que se fala que não venha a ser o nome do Senhor Jesus Cristo é enganação, é balela, e só vai te trazer prejuízo. A palavra de Deus nos fala, irmãos, que aqui mesmo nesse versículo que nós estamos estudando aqui, que se Paulo não fala de Jesus ali para o carcereiro, ele ia se matar, ia perder a salvação. Mas Paulo rapidamente falou para ele, estamos aqui. Então, irmãos, nós temos que confiar em Jesus Cristo, não tem outro caminho, amém? Vamos falar um pouco mais sobre a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é constituída de 66 livros. Muitas pessoas não têm o conhecimento da palavra de Deus, não sabem e precisa saber como usar a palavra de Deus. Para quê? Qual a importância da palavra de Deus na minha vida, na sua vida? Nós vemos aqui, irmãos, que aquele carcereiro precisava daquela palavra que o apóstolo Paulo tinha para dar para ele. E através da palavra que nós vamos ser salvos. Então vemos assim, irmãos, olha, veja bem, a palavra de Deus, ela tem o Velho Testamento, que começa de Gênesis a Malaquias, o Antigo Testamento, e o Novo Testamento, que começa de Mateus e vai até Apocalipse. A necessidade, irmãos, de nós meditarmos na lei do Senhor é muito grande, porque quando você medita, lê a palavra do Senhor, você está alimentando a sua alma. Nós vimos aqui, alguns dias que nós estávamos aqui falando sobre Marta e Maria, e nós vimos que Maria escolheu a melhor parte, que era ouvir o mestre falar, ouvir a palavra de Deus. Aqui em Salmos, versículo 1, diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O versículo 2 diz assim: antes tem a sua satisfação na lei do Senhor. Ou seja, antes tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar, aqui a palavra meditar, muitas vezes, irmãos, nós temos que entender, procurar buscar algumas palavras para que nós possamos entender a palavra de Deus, porque fazendo assim vai trazer luz para o nosso pensamento, para a nossa mente. Por exemplo, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Falando assim, fica difícil, porque o que é ímpio? O que é bem-aventurado? Então há necessidade, irmãos, de nós estudar a palavra de Deus, porque se você não estuda, como é que você vai ter conhecimento? E se não tem quem ensina, como que você vai aprender? Né? Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde.
Então, nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus. E vamos falar muito, irmãos, sobre a Bíblia, sobre a palavra, né? Aqui, ó, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, a palavra bem-aventurado significa feliz. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. A palavra ímpio é aquele que pratica impiedade, que pratica maldade. A derivação da palavra ímpio significa aquele que pratica iniquidade. Então, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Muitas pessoas, muitas vezes, irmãos, nós damos um conselho para a pessoa, mas a pessoa não aceita. Conselho, eu lembro de uma vez que um rapaz chegou, eu estava trabalhando, o rapaz chegou em mim assim e falou assim: eu vou para Biritiba, né? Aí eu olhei assim, fiquei pensando, falei assim: você vai fazer o que lá em Biritiba? Eu vou dar umas voltas para lá, era um jovem. Aí eu falei assim para ele: você consultou a Deus para ir para Biritiba? Aí ele ficou quieto, não falou nada. Eu falei assim: porque veja bem, se você não consultou a Deus e você vai para lá e se acontece alguma coisa com você, você é responsável por você. Então, muitas vezes, irmãos, nós fazemos as coisas assim, desesperados, sem planejamento, sem oração, sem consultar a Deus. E muitas vezes, irmãos, nós damos mais ouvido para o conselho dos outros do que o conselho do próprio Deus. Então, a palavra de Deus, irmãos, ela serve para nós como uma bússola, porque ela nos dá direção, ela nos ensina, nos exorta, nos repreende e nos conforta também. Então, nós vemos aqui, na verdade, a palavra-chave para a nossa meditação de hoje seria o versículo 2, que fala assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vamos ver um pouco mais sobre isso aqui, ó. E será como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dará o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Os ímpios, de novo, versículo 4 diz assim, irmãos, eu estou em Salmo 1, versículo 4. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, a palavra do Senhor, ela nos dá direção. Além de dar direção, ela nos exorta e nos exalta também. Ela nos conforta, nos levanta. Muitas vezes você está abatido, precisando de uma palavra. E às vezes você vai pedir até um conselho para uma pessoa, a pessoa vê que você está na beira do buraco, ela vai lá e ainda empurra você. Porque muitas pessoas não querem ver o seu bem. Mas Jesus, irmãos, Ele quer ver a gente próspero. Ele é o maior interessado em nos abençoar. Então, irmãos, aqui no versículo 2 diz assim, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar, o que é meditar? Algumas pessoas fazem dessa palavra meditar como você cruzar os braços assim, fechar os olhos e ficar como na frente de um Buda, na frente de uma imagem, sei lá. Ou sim, você vai num parque e relaxa lá, fecha os olhos e fica meditando. Isso não é meditar, irmãos. A palavra meditar significa conhecer, estudar, pensar naquilo que está sendo falado. Então, que nem, por exemplo, hoje nós estamos meditando, nós já tiramos Atos 16, 25, falando do apóstolo Paulo e o carcereiro, e agora nós estamos falando sobre Salmos, falando sobre meditar na palavra do Senhor. Então, irmãos, nós estamos meditando na palavra do Senhor, conhecendo a palavra do Senhor. Meditar é conhecer, é estudar, não é ir para
por um descanso, por uma praça, um parque e ficar com os olhos fechados, falando que está meditando, fazendo meditação. Isso não é meditação. Meditar é o mesmo que você estudar, conhecer, né? Se debruçar em livros para estudar, examinar. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque nela tem a vida eterna e ela testifica de mim. Então, meditar é o mesmo que você examinar, conhecer, buscar. Amém? Então, aqui, irmãos, eu trouxe um livro para a gente falar mais a respeito da palavra de Deus. A Bíblia, irmãos, ela tem 66 livros, são 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. O Novo Testamento começa o Antigo Testamento começa de Gênesis, vai até Malaquias, e o Novo Testamento vem de Mateus a Apocalipse. Então, irmãos, a Bíblia foi escrita por mais de 40 autores, mas inspirada por Deus, não pelo homem. Foi escrita pelo homem, mas foi inspirada por Deus. E a palavra do Senhor, irmãos, ela serve como alimento também. Alimento, como assim alimento? Alimento para nossas almas. Porque, veja bem, irmãos, quando você está ouvindo a palavra de Deus, você está ouvindo, meditando na lei do Senhor, você está alimentando a sua alma. Nós vamos ver lá em 1 Reis 19. Reis 19, o título fala que Elias foge de Jezabel. Mas eu não vou ler tudo, não. Vou ler só uma parte. Então aqui, ó, o versículo, para nós entender, eu vou começar aqui até onde que fala sobre onde eu quero chegar aqui. Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matar à espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe assim: me faça os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer com a tua vida como a de um deles. Versículo 3 diz assim, presta bem atenção, irmãos, na palavra de Deus. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto caminho de um dia, chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Olha só, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se, dormiu debaixo de um zimbro. De súbito, um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. Versículo 8 diz assim: levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela serve como alimento. O anjo deu ali para ele. Aqui, a palavra diz: e olhou e viu à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor voltou segunda vez e tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. Então, para nós prosseguirmos, nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Deus não vai enviar um anjo para você com pão e água, não, irmãos. O pão e a água está aqui, ó. É a palavra de Deus.
Nós temos que nos alimentar para quê? Para nós suportar as provas, suportar as lutas, as dificuldades. Você pode ver, irmãos, que quando Elias estava ali, ele pediu a morte. Mas fala assim, mas como que pode o profeta pedir a morte? Então, irmãos, todos nós passamos dificuldades, passamos provações. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus enviou o anjo do Senhor lá. Deus enviou o anjo lá, em meio ao deserto, deu pão e água para ele. Então, irmãos, a palavra do Senhor, a Bíblia, ela também serve não só de alimento, como também ela é uma arma muito poderosa. E nós vamos ver dentro da palavra de Deus como ela é uma arma. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 4. Nós vamos meditar bastante na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 4. O título fala assim: A tentação de Jesus. Eu vou ler para a gente já ir adiantando, tá? Então, Jesus foi levado pelo Espírito. Você vai ver que está escrito Espírito em letra maiúscula, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. O versículo 2 diz assim: Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Jesus também ficou com fome. O versículo 3 fala assim: O tentador chegou-se a ele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. O versículo 4 fala assim, Respondeu Jesus: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, irmãos, aqui é uma revelação daquilo que eu estou falando para você. Nós vemos que Elias estava no deserto, já pedindo a morte para Deus, e aparece o anjo chega ali, coloca pão e água, para que ele possa prosseguir a sua caminhada, com medo de Jezabel, com medo da bruxa lá, Então, irmãos, aqui em Mateus, nós vemos que Jesus, ele usa a palavra de Deus para se defender. Mas, então, irmãos, você vai ver que a palavra de Deus, ela pode ser o seu escudo. Por quê? Através do conhecimento da palavra de Deus, você vai se esconder nela. Ela vai ser o seu escudo, ela vai te proteger. Aqui Jesus estava se defendendo com a palavra de Deus. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela serve como escudo e também serve como uma espada. Você vê aqui Jesus se protegendo com a palavra e dizendo aqui, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Qual é a palavra que sai da boca de Deus? Está aqui, é o livro sagrado, é a Bíblia. Então aqui, irmãos, continuando essa leitura, você vai ver também que a palavra de Deus, ela também pode ser usada para o mal, porque o inimigo usou a palavra de Deus contra Jesus. E você vai ver, nós vamos ver aqui, versículo 5 diz assim: Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou, agora já não é mais o Espírito, é o diabo que levou à cidade santa, e o colocou sobre a parte mais alta do templo. Ele disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te segurarão nas mãos, para que não tropeces com o teu pé, para que não tropeces em pedra alguma.
Então, veja bem, irmãos, palavra por palavra. Jesus usa a palavra falando que nem só de pão viverá o homem. E o inimigo, ele não fica contente e continua, mas ele continua usando a palavra de Deus também, contra o próprio Deus. Versículo 6 diz assim: e ele disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois escrito está: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te segurarão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. A importância que temos de nós termos o conhecimento da palavra de Deus, porque alguém pode usar a palavra de Deus para combater contra você. O versículo 7 diz assim, ó: respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor. Ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus disse-lhe: retira-te, Satanás, pois escrito está: ao Senhor o teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então você pode ver que Jesus, ele usou a palavra, a própria Bíblia, para combater o inimigo. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela nos serve de consolo, nos serve de como guia, porque ela nos direciona, ela nos alimenta, serve como pão, porque o próprio Jesus disse, né, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, quantas pessoas não venceram o maligno através da palavra de Deus, né? Confiando na palavra de Deus. A nossa confiança, a minha confiança, a sua confiança tem que estar no nome do Senhor Jesus, debaixo da sua palavra. E a palavra de Deus é quem vai nos salvar. A palavra de Deus é quem vai nos libertar. A palavra de Deus é quem vai nos salvar, né? Então, irmãos, a importância que tem de nós termos o conhecimento da palavra de Deus. Nós vemos, irmãos, que a palavra de Deus, ela nos orienta. Além de nos alimentar, nos orienta. Né? Porque se Jesus não tivesse o conhecimento da palavra dele, da própria palavra dele, como que ele ia vencer o tentador ali? E então, na verdade, quando Jesus foi provado no deserto, ali para nós foi um grande exemplo de vida. Então, irmãos, a importância de nós termos o conhecimento da palavra de Deus, porque quando nós conhecemos a palavra do Senhor, o Senhor nos livra de todo mal. Esses dias mesmo eu estava vendo o noticiário, onde um rapaz sequestrou uma jovem, e a jovem ficou orando para que Deus desse o livramento para ela ali, e ela confiou no poder de Deus, e Deus deu o livramento para ela. Então, a importância que tem, irmãos, de nós estarmos debaixo da palavra de Deus, é muito importante que você tenha essa confiança na palavra de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Para isso, irmãos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos meditar na lei do Senhor, precisamos estudar a palavra de Deus. Se você não tem esse costume de estudar a palavra de Deus, passa a ter. Né? Eu, quando não era cristão, eu odiava a leitura. Mas quando você pega um livro para você ler e tem os seus propósitos, você colocar um propósito de fazer uma leitura, a leitura se torna mais agradável. E principalmente a palavra de Deus, porque ela nos dá vida, nos traz alegria. Eu lembro uma vez que eu estava trabalhando e eram umas 7 horas da manhã, de manhãzinha. Logo de manhãzinha eu cheguei, tinha o meu escritório, tinha
a minha mesa, o meu telefone, e tinha outras mesas assim, eu trabalhava com vendas, e chegou uma garota, sentou e começou a chorar. Aí eu olhei assim, eu falei assim, agora é a hora da palavra entrar. E eu tava com a Bíblia, e eu peguei e falei para ela assim, peguei a Bíblia e falei assim para ela assim, tira um versículo, Deus vai falar com você agora. Ela ficou olhando assim, daí ela falou assim para mim, tira você então. Aí eu abri a Bíblia e tirei uma palavra para ela, e quando eu falei daquela palavra para ela, eu percebi que na hora sim, ela parou de chorar, as lágrimas secaram. Por quê? Porque a palavra foi de encontro com ela, né? Eu tirei aquela palavra que diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Então aquilo serviu como um consolo para ela. Eu não sabia, também não ia perguntar para ela o que está acontecendo com você. Estou vendo que a pessoa está chorando, vou perguntar para ela se está acontecendo alguma coisa, né? Seria até deselegante da minha parte fazer isso. Então, irmãos, eu fiz aquilo, tirei um versículo para ela e saiu essa mensagem. E ela sentiu paz na hora que eu falei aquilo. Mas foi por causa de mim, irmãos? Não foi por causa de mim, foi por causa da palavra que trouxe paz para ela naquele momento. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela nos consola, nos conforta, ela nos direciona, nos exalta. Uma vez, eu fui convidado para ajudar um amigo meu lá em Mogi das Cruzes, onde eu morava, e chegando lá, nós começamos a trabalhar, eu estava ajudando ele a fazer fralda, eles tinham uma fabriquinha de fralda lá, e eles começaram a fazer pergunta para o outro, e eu lembro que era umas 11 horas da manhã, e eu estava em consagração, né, e com o pensamento ligado em Deus, né, e ali eles começaram a fazer pergunta para o outro e dava risada, e eu quieto ali na minha, ali, trabalhando ali, de repente um deles virou para mim e falou assim, e Luiz, você estudou até que série? Eu falei, eu estudei até a 8ª série. Ele falou, então eu vou fazer uma pergunta para você dentro da sua escolaridade. Eu falei, mas por quê? Não, é só uma brincadeira que nós estamos fazendo aqui. Eu falei, mas eu não estou brincando com vocês. Ele falou, não, Luiz, deixa de ser chato, é só uma brincadeira. Eu falei, tá bom então. Aí o rapaz foi e fez uma pergunta lá para mim, eu já não lembro mais, faz tanto tempo, e, irmãos, eu não sabia responder, aí e eles começaram a dar risada, aí eu, em pensamento, presta bem atenção no que eu estou falando, irmãos, porque o poder que tem a palavra de Deus, é isso que eu quero mostrar, porque eles começaram a zombar de mim, porque eu não sabia a resposta da pergunta que ele tinha feito. Umas 2 semanas atrás, antes de eu estar nesse trabalho, eu tinha ido na faculdade de Mogi das Cruzes, né? E lá nessa faculdade, eu estava fazendo uma frente de trabalho, estava para a prefeitura, e tinha vários computadores naquela época, faz tempo já. Aqueles computadores antigos na biblioteca, né? Aí eu fui lá, entrei lá na biblioteca lá, sentei de frente de um computador e comecei a estudar lá. E aí eu comecei a estudar sobre antropologia, que fala sobre o ensinamento sobre a vida do homem, né? Fala sobre o ser humano. Eu sou muito curioso nessas coisas, né? E eu misturo tudo, né? A palavra de Deus com as coisas seculares. Aí eu tinha feito esse estudo e eu fiquei vendo, voltando lá, né, para o meu testemunho que eu estava contando para vocês. Então o rapaz, eles começaram a zombar da minha cara, porque eu não sabia a resposta. E aí, eu em pensamento, eu falei assim, Jesus, eu sou teu servo, Senhor, e eu não acho certo isso não, eles estão me rebaixando aqui. E, Senhor, eu estava com o pensamento, e comecei a falar com Deus ali.
E eu falei assim, Senhor, me dá sabedoria aqui. Eu virei assim, falei, Senhor, me dá sabedoria assim, pensamento. Virei assim pro rapaz e falei assim pro rapaz assim, vou fazer uma pergunta para você, dentro da sua escolaridade. Se você responder para mim, eu vou dobrar meu joelho aqui e Deus vai dar a resposta para mim da pergunta que você fez. Aí que eles começaram a dar risada mesmo, né? Aí falou assim, então tá bom então, Luiz, faz aí a pergunta aí, né? Aí irmão, saiu assim, não sei como, milagre não tem como explicar. Aí eu perguntei assim para eles, assim, perguntei para o rapaz assim, como Deus criou os céus e a terra? Aí o mais estudioso lá, que tinha 7 anos de faculdade, ele falou assim, mas ninguém está falando de religião. Aí eu falei assim, não, mas eu não estou falando de religião, estou falando que como Deus criou os céus e a terra. Como que o seu Criador criou? Porque na faculdade você aprende lá sobre antropologia, que eu tinha estudado lá. Aí eu misturei as coisas e fiz a pergunta para eles. Aí tinha um que tinha 7 anos de faculdade, tinha tanto estudo, aí eles ficaram em silêncio, porque eles não sabiam responder. Aí eu falei assim para eles assim, vocês não falaram que estudaram 7 anos de faculdade que vocês fazem e acontece aí? E não sabe como que o Criador fez vocês? Eu vou ter que pregar a palavra de Deus para vocês aqui ainda? E aí eles ficaram em silêncio. Falei, eu não vou falar para vocês como que foi feito, não. Vocês vão buscar, vão estudar, para depois vocês virem fazer pergunta para mim. E quando foi à tarde, eles vieram perguntar para mim, como que Deus criou os céus e a terra? Irmãos, uma criança sabe como Deus criou os céus e a terra. Você pode ir em qualquer igreja evangélica que uma criança de 8, 7 anos sabe que Deus disse, e haja luz e houve luz. Qualquer um sabe disso. Mas, irmãos, eu usei a palavra de Deus para me defender. Então, muitas vezes, irmãos, nós procuramos meios para nós alcançar os nossos objetivos, e sendo que o nosso objetivo está dentro da palavra de Deus. Para nós alcançarmos o nosso objetivo, está dentro da palavra de Deus. Então, irmãos, hoje nós aprendemos um pouco sobre a palavra de Deus. Falamos sobre a Bíblia, 66 livros, são 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. O que significa a palavra testamento? Significa aliança. Então, a aliança que Deus fez com um homem. Isso, irmãos, você precisa saber. Por que precisa saber? Porque isso te traz sabedoria, traz conhecimento, traz luz para o seu caminho. Né? O salmista Davi que disse isso, né? A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, se alimente da palavra de Deus, leia a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, irmãos, ela não é para atacar as pessoas. Tem muitas pessoas que usam a palavra de Deus para atacar a pessoa. A palavra de Deus é para alimentar, é para exaltar, é para corrigir, é para ensinar a gente, entendeu? E a palavra de Deus é que nos dá a direção certa. Eu já cheguei, irmãos, eu lembro uma vez que eu estava com os irmãos convidaram eu para ir numa vigília, e eu tinha costume de tudo que eu ia fazer, eu tirava uma palavra. E eu falei para os irmãos, espera aí que eu vou tirar uma palavra aqui. E quando eu tirei a palavra, Deus falava na palavra que não era para ir. E eu entendi assim, que não era para ir. Daí eu falei para os irmãos ainda, só que o que eu fiz, irmãos? Eu não obedeci. O que aconteceu? Furou o pneu do carro, deu um monte de problemas, eu tive que andar mais de 2 quilômetros porque acabou a gasolina do carro. Então, assim, a experiência que você vai ter, você vai se livrar
de muitos acontecimentos. Através do quê? Através da palavra de Deus. E se você não confiar na palavra de Deus, você vai confiar na palavra do homem? Então, porque a palavra de Deus, irmãos, é a que vai finalizar. Talvez um médico já falou para você que não tem mais jeito, né? Talvez o médico já disse para você que você tem só um dia de vida. Mas e Jesus? Qual foi a palavra que Jesus deu para você? E seja qual for a palavra que Deus deu para você, pode ter certeza que essa palavra é de vitória. Amém? Tome posse dessa palavra. Se alimente da palavra de Deus. Se regozije na palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai te fazer você crescer. É ela que vai te dar crescimento, que vai te dar ensinamento. Jesus disse assim, que ninguém vai construir uma casa sem antes fazer planejamento. Então, irmãos, para você ter salvação, você precisa da palavra de Deus no seu coração. Abra o teu coração para os conhecimentos de Deus. Não acredite em um outro Deus. Não existe nenhum Deus é maior do que o Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário. Quando antes, mesmo depois que eu aceitei Jesus, irmãos, eu fiquei assim, falei assim para mim mesmo, será que eu estou no caminho certo? Olha só, irmãos, como o inimigo é astuto. Então, veja bem, se você não tiver conhecimento da palavra de Deus, é lógico, vai surgir as dúvidas. Para você ter certeza, você vê aquele carcereiro, quando ele viu que Paulo e Silas e os prisioneiros iam sair dali, de todo jeito ele ia morrer. Então ele lançou a espada para se matar. E depois ele lança-se aos pés de Jesus e fala, aos pés de Paulo, e fala, o que eu tenho que fazer para me ser salvo? Ele estava com dúvida da sua salvação. Talvez você tenha dúvida da sua salvação. A sua salvação está aqui, na palavra de Deus. Através da palavra de Deus é que você vai ser salvo. Então, você precisa confiar na palavra de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, falta 5 minutos para mim encerrar o programa, tá? Eu quero deixar mais um versículo para você que Deus colocou no meu coração aqui. Agora, tá fresquinho, viu? Deus acabou de colocar no meu coração aqui, em Romanos, capítulo 8, para finalizar a nossa mensagem de hoje. Romanos 8, o título fala, a vida através do Espírito, diz assim, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E Espírito com letra maiúscula, viu, irmãos? Então aqui, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Muitas vezes nós estamos servindo a Deus e temos dúvidas se Jesus ele é nosso Salvador. Tem pessoas que têm sim, tem pessoas que têm dúvida. Será que Jesus morreu na cruz do Calvário mesmo? Jesus disse assim para os discípulos, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então, creia nessa palavra, toma posse dessa palavra, que diz assim, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus não te condena. Jesus te liberta, te livra, te salva e traz a cura. Somente Jesus Cristo. Não procure outro caminho, amém? Deus abençoe aos irmãos e eu vou fazer 3 minutinhos de oração, tá? Vamos orar para que Deus possa abençoar. William, vou orar.
Senhor Deus, Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, entramos mais uma vez, Senhor, em Tua presença, meu Deus. Quero agradecer por este irmão, por esta irmã, ter abrido a porta da sua casa para mim ter entrado com a minha voz, com esta palavra, Senhor. Agradeço, meu Deus, por mais uma sexta-feira na Tua presença aqui, Senhor, falando da Tua palavra, do Teu amor, falando das Tuas grandezas, da Tua beleza, da Tua santidade. Senhor, o tempo é muito pequeno, mas nós cremos na nossa vitória, Senhor, nós cremos no Seu poder, nós cremos no sangue que foi derramado da cruz do Calvário. Meu Deus, meu Pai, toma, meu Deus, este ouvinte agora, Senhor, esteja onde estiver, num presídio, num hospital, na sua casa, num leito, que esteja enfermo, Senhor, meu Deus, o Senhor é a nossa cura, o Senhor é a nossa sabedoria, Senhor, nós confiamos no poder do Teu nome, nós confiamos, meu Deus, no poder da Tua palavra, Senhor, nós fazemos menção do Seu nome, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai. Manifesta o Seu poder, Senhor, meu Deus e meu Pai. Toma, Senhor, cada vida, cada lar, cada família, guarda com as Tuas mãos poderosas, Senhor, guarda, livra de todo mal, livra, meu Deus e meu Pai, das violências, livra, meu Deus e meu Pai, desse demônio assassino que está aí nas ruas, matando, tirando vidas, meu Deus e meu Pai. Dá o grande livramento, salva, liberta, cura. Meu Deus, nós Te agradecemos, Te louvamos na beleza da Tua santidade. Amém, irmãos, sexta-feira estaremos aqui em nome do Senhor Jesus, fazendo mais uma menção do nome do Senhor, trazendo mais uma palavra. Semana que vem eu vou trazer um pregador, mas vamos continuar com o ensinamento da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo faça presença na sua vida. Deus abençoe, irmãos.